Justo de hoje trouxemos a doutora Rosana Cipriano, promotora de justiça. A doutora Rosana Barbosa Cipriano é promotora de justiça titular da 4ª Promotoria de Tutela Coletiva, já foi promotora em Minas Gerais, é autora de diversos livros, inclusive um mais recente sobre temas contemporâneos de direito de família, infância e juventude. Ela também é professora da FEMPERJ e tem mestrado na Espanha em Direitos Humanos. A doutora Rosana Cipriano vai falar hoje sobre falsas acusações de abuso sexual e falsas acusações de alienação parental. Obrigada pela sua vinda. Tá com a palavra. Bom dia, meninas. Eu gostei muito dessa iniciativa de vocês. Acho assim um espaço muito legal para a gente debater algumas questões jurídicas, algumas questões que estão muito em voga no nosso dia a dia, seja como promotoras de justiça, magistrados, defensores, advogados. Acho que são temas que interessam a toda a população em geral, porque todos nós convivemos numa família que é a célula de acolhimento inicial de todos nós e que nos realiza como seres humanos. E infância e juventude é a proteção das nossas crianças que interessa a sociedade como um todo, e que nós temos esse mandato constitucional no sentido de dar efetividade ao melhor interesse das crianças e adolescentes, né? Então, assim, a temática da alienação parental, de acusações de abuso sexual, ela precisa ser contextualizada com a família atual, né? Nós viemos de um direito ocidental que deita suas raízes no direito romano e que tinha aquela visão do pater familias como chefe da sociedade conjugal, teria até direito de vida e de morte sobre os integrantes da família, e nós sabemos dessas alterações que a sociedade dinâmica que trouxe para o nosso cotidiano. Então, nós tratamos hoje da questão da igualdade de gêneros, do reconhecimento dos direitos de personalidade das crianças. Então, toda essa mudança influencia a forma como o operador do direito hoje lida com as questões de direito de família e de infância e juventude. Então, assim, nesse meu último livro, que eu tratei sobre o direito de família contemporâneo, eu coloquei como grande âncora do nosso direito a questão do afeto. Então, assim, nós, enquanto aplicadores da lei, precisamos direcionar essa lei para o local do afeto. Onde é que está acontecendo de fato as manifestações de amor? É nesse espaço que a lei deve vigorar. E como é que a gente identifica isso? Através dos mecanismos que nós temos como estudiosos da lei e também nos valendo dos profissionais de psicologia, de assistência social, que nos auxiliam nessa missão, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar muito atento a esses movimentos, aos novos arranjos familiares, a esse espaço de respeito que nossas crianças precisam ocupar, e a essa nossa caminhada como mulheres na busca de um direito igualitário. Nós vimos recentemente, semana passada, os nossos filhos no Santo Inácio, né, lutando no século XXI pelo direito de usar bermuda igual aos meninos. Então nós temos uma temática muito atual. Nós temos aí O casamento no Copacabana. Exatamente, que foi publicado no jornal o Globo, e que está nas mídias e que todo mundo comenta. As duas noivas que estavam lindas, que se casaram no Copacabana Palace, no rito judaico, e chama atenção mesmo, porque fala-se em relacionamentos homoafetivos, em poliamor, né? Eu tive a oportunidade de mencionar também no livro que no cartório de registros da Barra da Tijuca foi feita a configuração de uma união estável de 3 mulheres, ou de um homem e 2 mulheres. São coisas que realmente, por mais que não sejam tão frequentes,
chama a atenção de que algo diferente está acontecendo e merece a atenção do operador do direito, porque há efeitos que podem ser produzidos dessa relação, como aquisição de patrimônio, eventual separação. Temos que tratar de partilha, se tem uma das partes que é economicamente mais vulnerável do que a outra, talvez tenha direito a um pensionamento, questão previdenciária, dentre outros fatores, né? Então é isso, é chamar atenção para esse local de afeto, para esse local em que o integrante da família ele se realiza e faz valer os seus direitos de personalidade. Então, colocar lupa nessa união. Tem afeto, tem apoio recíproco, tem aquela affectio maritalis, então ali nós temos um núcleo familiar. E ali nós temos que ficar atentos para que possamos entender a melhor forma de proteger aquele núcleo familiar. Para verificar se aquele núcleo familiar, por exemplo, tem direito a viver num bem de família. E esse bem precisa ser reconhecido pelo direito como impenhorável, como seria o bem de família daquela família tradicional que tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, né? Nós temos aí relações homoafetivas que há filhos, né? Nós temos aí adoção por casais homoafetivos. E aí nesse contexto é que surge essa questão de eventuais abusos no exercício do poder familiar, né? Porque o poder familiar atualmente ele tem uma nova roupagem. Esse poder familiar ele tem que ser exercido. O que é o poder familiar, né? É a autoridade que os pais têm em relação aos seus filhos. É o poder parental. Mas veja, antigamente, volto lá para o paterfamilias, havia uma relação de autoritarismo, de submissão, né? E de consideração da pessoa dos pais como possuindo direitos ilimitados sobre a pessoa dos filhos. E hoje em dia o foco é o respeito pela pessoa dos filhos, porque esses filhos precisam ter limites, claro, é necessário, e aí a gente precisa também estar muito atento a isso, mas precisam ser compreendidos como seres em formação, né? E que têm direitos de personalidade e que precisam serem respeitados na sua formação mental, emocional, psicológica, espiritual, material, né? Então, Rosana, você percebe na medida em que um casal daquele modelo tradicional se desfaz e formam-se novos vínculos dentro desse contexto de relações que você está exemplificando. A alienação parental, quando isso acontece, se manifesta de forma mais severa? Então, Tula, importante essa tua pergunta, porque assim, ela é bem atual. Como eu disse anteriormente, hoje as relações amorosas, elas no meu ponto de vista, estão mais autênticas, porque elas se justificam somente enquanto subsiste o afeto. Me explico. Antigamente havia algumas conveniências financeiras, né? A mulher não estava tão colocada no mercado de trabalho como nós vemos atualmente. Então, assim, as relações, elas permanecem enquanto, no meu ponto de vista, são verdadeiras e existe o afeto. Não mais havendo isso, se desfaz e nós vemos os novos arranjos familiares. Então, uma família se dissolve, aí o homem dessa família que se reorganiza, porque não existe ex-pais, né? Esse homem pode se unir a uma outra mulher, por exemplo, e ter outros filhos e fica com... E essa mulher a qual ele se uniu já tinha filhos do outro casamento, então os meus, os seus, os nossos se unem. Essa mulher da relação anterior pode, por exemplo, se unir a outra pessoa que pode inclusive ser do mesmo sexo, né? Uma outra mulher, e aí nós temos uma família reorganizada e outras famílias também. E aí você pergunta, nesse contexto pode haver uma alienação parental? Então, assim, antes de responder, eu vou apenas assim tentar conceituar o que seria exatamente a questão da alienação parental.
esse instituto de alienação parental, ele foi criado para configurar situações em que, com uma separação, um dos entes parentais, ou o pai ou a mãe, de alguma maneira, normalmente velada, sutil, começava a denegrir a imagem do outro para aquela criança. Então, começa a desmerecer o outro, começa a interceptar ligações telefônicas e não repassa, fala mal da família do outro ente parental. Então, seria a ideia de criar na criança uma decepção em relação àquele outro ente parental. Então, mais ou menos isso seria essa alienação parental. Na época que eu fiz o mestrado, isso foi mais ou menos no início do ano 2002, por aí, 2001, não havia ainda a lei da alienação parental. Então, essas práticas aconteciam e não eram sancionadas, não tinha consequência jurídica. Então, a gente sabe, pelo usual dos acontecimentos, que em muitas separações isso acontece, né? Um fica magoado com o outro e por não resolver aquelas questões de conjugalidade, faz com que essas questões transbordem para a parentalidade. E aí começa a fazer uma propaganda negativa do outro para a criança. Está magoado, está chateado, e aí começa a denegrir o outro para essa criança. Há exemplos práticos em que vamos colocar na hipótese do homem ter ficado com a guarda da criança e a mulher, a mãe, fazer a visitação. De o homem dizer para a criança, olha, sua mãe marcou tal hora para vir lhe buscar. E não tinha marcado não, aí dá aquela hora a criança fica ansiosa e aí ele cria uma situação hipotética e essa mãe não chega e aí ele aproveita e diz, está vendo a sua mãe como ela não liga para você, não veio te buscar. São situações que apareceram já na prática forense, né? Então, assim, não havia como sancionar na inexistência da lei situações como essas, né? Ou então, era aquela mãe que estava com a guarda e chegava no momento da visitação do pai, ela forjava uma situação de saúde da criança para não deixar a criança ir com o pai. Então, nessa época, eu escrevi um artigo falando que, malgrado não existisse uma lei específica, a gente deveria invocar os princípios constitucionais para criar sanções para essas hipóteses. Então, fixar multas para a hipótese de descumprimento injustificado do direito de visitação, invocar o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o direito de personalidade dessa criança, que vem a ser o direito de conviver em igualdade de condições com o pai e a mãe. Um bom marido ou uma boa esposa, ele tem que ter essa separação, né? Exatamente. Da figura do pai e da mãe e da figura do marido, ex-marido e ex-mulher. E a situação é tão surreal que às vezes o ente quer voltar e ainda assim denigra. Ou seja, a criança ali está sendo usada o joguete. Dele. Para os interesses dos pais. O pior que seja ou o ex-marido ou a ex-mulher, na medida em que é pai dessa criança, você tem que fazer tudo para que essa criança tenha um bom relacionamento, porque em primeiro lugar foi você que escolheu, né, esse pai e essa mãe. Então você não pode culpar absolutamente ninguém, senão você mesmo. Né? Então, assim, se você escolheu mal, agora tenta consertar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer. Exercer de maneira consciente, plena seu poder familiar, você tem que se despojar dos seus sentimentos menos nobres, digamos assim, que estão ligados às coisas mal resolvidas da relação conjugal, para poder se esvaziar em prol do seu filho, porque o seu filho, para ele é bom que ele tenha um pai e uma mãe presente, né? Isso é direito natural dele. Quando a gente fala dos direitos naturais, é o direito natural de ter acesso à igualdade de condições ao pai e à mãe. Pior do que pais separados são os pais brigados para as crianças. Assim, frente à criança tem que haver um discurso único, um entendimento de que a família se desfez, mas que ela segue reorganizada, né, com aquele pai e aquela mãe presente. Mas assim, às vezes no meio das paixões é difícil, né, você separar isso, e o operador do direito tem que estar atento e
e realmente proteger a criança. E hoje você a alienação perguntou. parental trouxe um nome, então é uma questão que antes era nebulosa, a gente sabia que existia, mas não estava nominado. Como o feminicídio hoje, né? Exatamente. Traz um nome, então não temos ali um problema. Exatamente, perfeitamente. E quais são as medidas hoje, assim, concretas na lei? Porque na época você defendia multa e tal, hoje isso já está... Exato, então assim, na época que eu escrevi esse artigo, né, teve até uma associação de pais que fez um movimento e encaminharam lá no Congresso e finalmente houve o advento da lei da alienação parental e que eu tive a grata satisfação... Você foi citada na exposição de motivos? Esse artigo, ele consta da exposição de motivos, ele dá a sustentação teórica para as medidas que estão previstas lá e, assim, você perguntou quais seriam as consequências. Havendo a configuração de uma prática de alienação parental, né, que é esse movimento sutil e contínuo, velado, de denegrir a figura do outro, há possibilidade de imposição de multa, reversão da guarda, diminuição da visitação daquele que faz a alienação, que é o ente alienador, há possibilidade de imposição de tratamento psicológico, porque vamos combinar que a pessoa que faz isso, ela está apaixonada, ela tá com as faculdades mentais comprometidas no sentido de que ela não consegue entender que ela está violando o direito do filho, que é nessa perspectiva que você falou. Como o tratamento psicológico a uma pessoa? Então, primeiro, o importante é que nós da área jurídica possamos ter muita humildade para nos darmos as mãos com esses profissionais das áreas afins, que é de psicologia, de assistência social, para que com seus respectivos pareceres técnicos nós possamos nos convencer que aquilo está acontecendo e poder fundamentar uma decisão em que a gente que se entenda que aquela alienação parental está ocorrendo e que é importante o tratamento tanto do alienador quanto da criança, o tratamento psicológico, né? E aí como impor esse tratamento, e às vezes tratamento psiquiátrico está previsto, como impor isso? E aí nós vamos para a teoria geral de processo civil, né? É a imposição de uma obrigação de fazer, que é comparecer, comprovar que se submeteu a um tratamento específico, muitas vezes com um profissional indicado pelo próprio juízo, e em caso de negativa, impor a astrente, que é a multa pelo descumprimento dessa obrigação de fazer. Mas sendo aceito, desculpa, porque eu ia perguntar o seguinte, se isso vem sendo aceito, porque na medida em que na violência doméstica iniciamos a impor como condição especial de sursi o comparecimento naquelas sessões de grupo reflexivo, a princípio o tribunal criou uma certa resistência, hoje já é aceito. Então, quero saber se essa imposição na vara de família transcorre normalmente ou se tem alguma resistência também. É tudo um processo, né, Tula, de conscientização. Eu acho que o que nós temos a favor da necessária efetividade dessas medidas é exatamente o melhor interesse da criança. Nós temos aí no arcabouço do direito constitucional a possibilidade de invocar princípios que nos são muito caros, que é a proteção integral das crianças e adolescentes, o melhor interesse das crianças e adolescentes. Então, assim, o artigo 227 da Constituição, quando nos coloca que a criança tem direito à vida, lazer, educação, proteção, em todos os sentidos, né? Inclusive psicológico. E a rigidez mental dessa criança depende do tratamento daquele que se faz responsável por ela. Então, assim, a conscientização dos profissionais de direito, no sentido de utilizar esses mecanismos, vem da constitucionalização do direito civil. Que é para a proteção da criança sem punir a criança pelo erro do adulto. Exatamente, tanto quanto possível, porque algum nível de estrago é feito, né? É isso que a gente chama atenção. Agora, uma coisa interessante para ser mencionada é que, como tudo, não só no direito, mas no dia a dia dos acontecimentos, nós observamos um movimento pendular, né? Como eu disse, do nada, que era da inexistência de uma normatização específica, não tinha essa lei da alienação parental, então tinha nada, tinha muitos casos como esse acontecendo e ficavam impunes. Aí houve o advento da lei da alienação parental e agora
tudo é alienação parental. Eu me lembro Então houve um excesso, a gente foi pro oposto. Estava conversando sobre isso há uns 10 anos atrás, quando eu passei pela vara de família. Eu comecei a observar que assim, acho que uns 40%, pelo menos 50% dos processos de visitação e guarda tinha a alegação de que o pai ou o padrasto abusava sexualmente de um dos menores. Assim, os primeiros processos que você pega, você pensa, nossa, o pai abusa sexualmente desse menor, que coisa horrível, vamos suspender a guarda. Quando você começa a ver que aquilo é recorrente, vai te dando um desespero, porque você perde um pouco a noção do que é real e o que não é. Né? Porque não é possível todos aqueles pais, todos aqueles padrastos estarem abusando sexualmente dos menores. Né? Até por razão estatística é incompatível. E acho que agora, exatamente essa questão da alienação parental é que virou realmente uma moda, né? Tudo agora é alienação parental. Então assim, a criança já sempre teve, quando era casado, quando os pais eram casados, a criança já tinha uma predileção por um dos pais. Aí separou, aquele outro pai está fazendo alienação parental. Então assim, acho que agora a gente chegou num momento, né, de repente, você pode tratar sobre isso, que a gente já não tem mais condições de perceber exatamente o que está acontecendo de fato sem a ajuda da equipe de apoio. Né? Sem dúvida. Então vamos lá fazer a separação. Numa questão de abuso sexual, né? Se esse abuso for real e ele precisa ser investigado porque nós sabemos, e como promotora de infância e juventude eu tenho a dizer que o índice de crianças abusadas sexualmente, que não necessariamente chegam a ser estupradas, mas que são vítimas de alguma abordagem sexual indevida, esse índice é muito alto. Eu diria que pelo menos 60% das nossas crianças e adolescentes sofreram algum tipo de abuso sexual. Então, assim, se estivermos como operadores do direito diante de uma alegação, de uma acusação de abuso sexual, não vamos desmerecer isso e entender que isso é uma falsa acusação de abuso sexual. Isso é que eu quero chamar a atenção. A gente não pode partir dessa premissa. A gente tem que estar atento, sim, pode ser que seja falso, e aí eu vou dizer quais são as consequências para a hipótese de a acusação ser falsa, mas se nós recebermos uma acusação de abuso sexual, precisamos tratar com muita seriedade e imaginar que é plausível, porque normalmente, na maior parte dos casos, e aí eu estou passando por essa questão de maioria, né, são mulheres que estão tentando proteger seus filhos por achar que estão diante de uma suspeita fundada de algum abuso sexual. Então vamos tomar todas as providências. E quais são as consequências quando se configura que esse abuso aconteceu? Para o abusador, consequências criminais, consequências de infância e juventude, constituição do poder familiar, aplicação de multa, infração administrativa, etc. Protegendo essa criança com os tratamentos psicológicos, encaminhamento para tratamento contra doenças sexualmente transmissíveis, etc. E quando se entende que houve uma falsa acusação de abuso sexual, como é que nós vamos chegar a essa conclusão? Através dos estudos técnicos, através da utilização dos recursos admitidos em direito, oitivas, etc. Se entender que aquela acusação é falsa, nós estaríamos diante de uma alienação parental grave. E aí as consequências para aquele que faz essa acusação de forma leviana e que é o alienador, são todas aquelas sanções combinadas na lei da alienação parental, quais sejam reversão da guarda para o outro, né? Aplicação de multa, imposição de tratamento psicológico psiquiátrico, no âmbito de direito de família. No âmbito da infância e juventude, pode até acarretar também a destruição do poder familiar, a infração administrativa pelo 249. Pode configurar, como eu disse, no âmbito civil, um dano moral, porque nós podemos imaginar o transtorno que isso causa, não só para aquele que foi a vítima das falsas acusações, como para a própria criança, né? Criminalmente, seria só uma calúnia? Tem um tipo, que é da denunciação caluniosa, que quando essa acusação é feita no âmbito processual,
isso passa a configurar um outro tipo que é mais gravemente apenado, que é o de denunciação caluniosa. Mas não trouxe, essa lei de alienação parental, então não trouxe um tipo específico, ou uma qualificadora, ou uma agravante pro... Não Deveria. trouxe. Porque assim, Sugestão. é o que a doutrina passa, né, analisando a legislação, passa a entender que uma falsa acusação de abuso sexual, ela é uma alienação parental por excelência, né? Ela é um ato de alienação parental. Mas assim, nós temos que, volto a dizer, entender que essa problemática ela precisa ser contextualizada até com questões de gênero, né? Porque muitas vezes a primeira coisa que um réu numa situação de alegação de abuso sexual ele vai alegar é que aquela mulher está perseguindo ele, que é um ato de alienação parental e que ela se sente fragilizada sim, até na especial condição de mulher. Então assim, todos esses fatores precisam ser considerados pelo operador do direito, né? Então é uma temática sensível, acho que tudo tem que ser considerado de acordo com as provas produzidas, com o olhar de razoabilidade e experiência do promotor de justiça, do magistrado, de mãos dadas, porque eu tenho a minha experiência na área, ela é uma experiência muito positiva, porque todos os envolvidos, juízes, promotores, defensores, advogados, são pessoas vocacionadas, estão muito sensíveis à causa, com foco na criança. Então eu falo com muito entusiasmo e eu acho que não só os profissionais do direito, mas a população como um todo, né? As pessoas estão muito atentas à questão da proteção dessas nossas crianças e é isso, eu encerro com essa fala de esperança, de otimismo, né? E de entusiasmo por esse movimento de vocês estarem aqui debatendo esse assunto. Obrigada pela sua participação, é sempre muito bom estar com você, porque você é uma pessoa Mirela. maravilhosa, assim, que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial. Obrigada, Tula. Adorei. Adorei também. Obrigada. Esse foi o Justo Eu de hoje. Inscreva-se no canal, curta nossos vídeos, compre o livro da doutora Rosana Cipriano, ele está aqui. E até a próxima semana.